Olá pessoal, professor Flávio, esse é o primeiro podcast 01, Brasil Colônia, né? Em primeiro lugar, o nosso podcast ele é formado por 5 minutos de muita informação sobre determinado conteúdo. E hoje no Brasil Colônia vamos abordar o tema Brasil pré-colonial. Brasil pré-colonial foi um período em que os portugueses eles não se preocupavam muito em colonizar o nosso território, povoar, porque eles estavam ganhando mais com as especiarias lá no Oriente, né? Então, o Brasil teria ficado uma localidade só para extração da madeira, né? Esse período durou cerca de 30 anos, até 1530, como eu falei, conhecido como período pré-colonial. Nesse período, então, passa a haver um choque cultural, né, entre indígenas e portugueses, devido a diferentes estágios, né, de desenvolvimento. Não só a madeira também era comercializada, mas outros produtos. Poderia ser aves, poderia ser alimentos, né, para consumo, obviamente, imediato. E esse período aí começa a acontecer uma perseguição continuada aos indígenas, né? Então, quando o indígena se negava a realizar a atividade de extração da madeira, ele poderia ser morto, né? Alguns historiadores falam em 5 milhões de indígenas aqui na América e que muitos foram mortos, seja por meio da violência, seja por meio da transmissão de doenças. Dentro desse período da história do Brasil pré-colonial, nós podemos falar sobre as feitorias, que eram armazéns que ficavam localizados no litoral brasileiro para facilitar o transporte das madeiras que seguiam para Portugal e outras localidades que Portugal autorizasse, né? Nesse período, pessoal, houve uma devastação da nossa área, o início, né, da nossa área litorânea. O pessoal até pode pensar, poxa, mas essa extração de madeira não teria sido apenas... aliás, não teria sido também para o interior? Não, teria ficado no litoral, tá certo? Outro fato importante é que os indígenas, eles também, devido ao contato cultural, eles passaram a conhecer uma ou outra palavra em português, né? Aprendeu também cultura europeia. Pouquíssimo agora, gente. Obviamente que isso não é algo que grite, que chame muita atenção. Então, por exemplo, nós temos que eles passaram a ter uso e manejo de facões, né? Machados, e isso eles não tinham conhecimento. Então, pode falar desse aspecto também, que eles, de certa forma, para a sua sobrevivência, eles tiveram a oportunidade e a chance de ter um contato com a cultura europeia. De certa forma, houve uma troca, viu? Nesse período, nossos indígenas, segundo alguns historiadores, estariam vivendo aquele período ali neolítico, né? Alguns conheciam a produtividade agrícola, outros não. Alguns praticavam a chamada coivara, que era a queimação do terreno para a plantação, viu? Então, esse pedaço da história aí, né, esses minutos de história, eles são conhecidos como um Brasil em que era nativos de um lado, portugueses do outro e fazendo trocas, tipo escambo, né? Escambo, então o português entregava qualquer material para o nativo e o nativo, em troca, prestaria serviço. Lembrando que nesse período no Brasil existiam invasões, e são justamente essas invasões, né, de alguns outros países que fizeram com que Portugal se preocupasse. Então, por exemplo, poderia aparecer um navio inglês, navio francês, né, espanhol, no nosso litoral, e Portugal tinha preocupação em permanecer com ele. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Essa é a pré-história do Brasil. Um abraço.